desprestigiar. É por isso que não precisa ficar fazendo justiça com a própria mão aí, né? Cristo sabe desprestigiar essas coisas. Neemias 1, vamos fazer uma leitura responsiva do texto. E Neemias capítulo 1, hoje nós vamos estudar esse maravilhoso livro, 13 capítulos, e fala-se muito em avivamento espiritual nos nossos dias. Se você quiser conhecer um avivamento segundo o modelo bíblico, você lê Neemias. Neemias tem um modelo bíblico de um verdadeiro avivamento. Vamos ler então o capítulo 1 de forma responsiva. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que fiques na oração do teu servo, e ouvirás a tua presença, e em teus filhos de Israel, teus servos, e faças confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais eles cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Lembra que nós falamos que era cerca de 1 milhão de judeus que estavam na Babilônia, no cativeiro, e mais ou menos quantos faltaram para cá, você lembra? Uns 50 mil. Quem que voltou? O remanescente fiel, né? Então Neemias fala assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Nem todos lá se agradavam em temer o nome do Senhor. É a mesma coisa nos nossos dias. Nem todos os contemporâneos nossos agradam de temer o nome do Senhor nosso Deus, né? Para tristeza da gente e maior ainda deles. Por isso que a ordem de Jesus é a igreja insistir na pregação, continuar pregando, né?
como o Espírito disse a Paulo, ainda tenho muitos eleitos nessa cidade, fala e não te cales. Ainda tem alguns servos do Senhor ainda espalhados aí, que precisam ser alcançados. Nós vamos orar e passar ao estudo. Os irmãos sabem que nós tivemos na viagem a São Paulo, ontem, né, segunda e terça, participamos lá da reunião dos tutores eclesiásticos, lá no seminário José Manuel da Conceição. Depois fizemos uma visita para o Tony César, e estou aí com uma lista de coisas que a gente precisa de despertar a generosidade dos irmãos para a gente socorrer o Tony César, lá em São Paulo, nesse período lá de adaptação dele com a família. Visitei também o Cimei, que é seminarista aqui do nosso presbitério, da igreja de Amambai. Fiz uma visita para os dois lá nas instalações do seminário, assim, não no seminário, na casa deles. E visitei também o Wagner, dormi lá, ele mandou um abraço para toda a igreja, o presbítero Wagner. Levei em mãos a transferência dele, ele agora está virando paulista da Gema, né? Ele está sendo transferido para a igreja presbiteriana de Pinheiros, lá em São Paulo. Levamos a transferência dele. Fiz uma visita lá no centro de mestrado e doutorado do Andrew Jumper, né? Que é o centro chamado de pós-graduação da igreja. Estamos pleiteando uns documentos lá para fazer um curso. Pude também visitar a Maria Haas lá no apartamento dela, né, do lado do Mackenzie ali, e visitar a Lelê no Hospital Bandeirantes. Ela está operada lá e vamos continuar orando por ela. Letícia é a filha mais nova lá do Jonas, mas a Maria, e ela fez uma cirurgia lá, retirada de um cisto, e estava bastante um mioma, né? É um mioma, está me corrigindo aqui, né? Tem que obedecer, né? Porque é a área dela, né? Então, um mioma, e estamos aí em oração pela recuperação dela. Ainda vai ficar alguns dias lá no hospital. Então, e retornamos ontem, chegamos aqui a tempo de fazer uma visita lá para a Gabriela, né? Aniversário da Gabriela ontem, e chegamos ainda a tempo lá. Então, essa nossa jornada aí dessa viagem a São Paulo, e os irmãos devem continuar orando lá pelo Tony, né, pela família dele, a adaptação dele lá no seminário. E eles estão numa região muito boa, mas é muito conflitosa ainda assim para eles essa transferência, né? Devemos orar por eles. E eu mandei no e-mail do conselho, mandei da presidente da SAF aí, né, uma lista de coisas, mandei também para alguns diáconos, para a gente arrecadar, para mandar lá para o Tony. Os irmãos que quiserem nos ajudar nisso, eles vão precisar bastante do apoio da igreja para engrenar ali na vida em São Paulo, que não é fácil, né, soldado? Sair daqui de Dourados e engrenar na vida ali, mas vamos dar apoio a esses irmãos para que saia dali um obreiro, né, um servo do Senhor, tá bom, irmãos? E trago também o abraço lá do seminário José Manuel da Conceição, na pessoa do diretor, reverendo Ageu Magalhães, para a nossa igreja. Vamos fazer um momento de oração por esses pedidos e depois nós vamos passar ao nosso estudo, né? Nosso curso aqui. Vamos orar por alguns instantes por esses irmãos, e depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir o nosso irmão Renê, presbítero Renê, para fazer uma oração audível.
Hoje nós vamos estudar esse valente servo de Deus que foi Neemias. Se você quer estudar a história de um líder, não precisa de ler alguns livros que alguns recorrem, aí não leia Neemias. Aí você vai ver um líder por excelência. Você vai encontrar aí em Neemias um governador, um homem temente a Deus, e você vai encontrar um modelo de avivamento espiritual sem o qual a igreja não pode resistir, perseverar. Enfim, Neemias é um livro que tem muito a nos ensinar. Depois a gente vai dar uma passada pelo livro, então não vamos nos preocupar com isso agora. Lembra o capítulo 1 que você leu, que ele estava na cidadela de Suzã. Nós vamos ver isso no mapa daqui a pouco. E ali na cidadela de Suzã, ele recebe informações a respeito de Jerusalém, da situação terrível que estava passando os seus irmãos judeus que haviam ficado em Jerusalém, e ele se comove profundamente, entra num processo de jejum e oração. E nesse tempo ele era um homem de grande prestígio no Império Persa, porque ele era copeiro do rei. E quando a gente lê era copeiro do rei, o rei não dá muita bola, né? Pensa que não era um ministro, porque Daniel foi um governador, né? Aí fala, um copeiro. O copeiro era um cargo dos mais importantes lá assim, do império, que ele cuidava diretamente do rei. Era um período assim que os reis eram muito perseguidos, né? E de vez em quando você lê lá a história de um rei que morreu envenenado, o outro levou uma punhalada no ventre, né? Cada um você lê uma história diferente. E o copeiro, ele cuidava para ninguém envenenar o rei, né? Inclusive ele tinha que lavar na presença do rei o cálice para o rei tomar o vinho e beber o vinho antes de dar ao rei, e tinha que fazer isso na ponta dos dedos para dizer que o cálice estava limpo e não estava contaminado, né, por nada, não tinha nenhum veneno no dedo dele que ele passou na borda do cálice de última hora, né? Então era um critério enorme, e o copeiro ele tinha assim, uma função muito importante nesse processo, que ele protegia o rei, e era uma coisa interessante. Então o livro de Neemias foi escrito pelo próprio Neemias. A maioria dos autores falam que Esdras deu uma força assim significante para Neemias para escrever esse livro, mas é considerado uma autobiografia. Ele escrevendo, e sempre ele fala mesmo, a linguagem é na primeira pessoa, eu me dispus. Então sempre a gente vê que o biógrafo é o próprio personagem do livro, né? Então é realmente uma autobiografia, mas para narrar é interessante que, embora seja uma autobiografia, ele não é aquele personalista que só fala dele. Ele está querendo narrar os cuidados de Deus com o povo da aliança. Ele não quer se autopromover em cima do seu próprio livro. Ele quer mostrar a grandeza, o governo, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, as promessas de Deus, né, sobre o povo da aliança. E esse é o foco de todo o livro. Sempre ele vai falar assim, porque a boa mão do meu Deus era comigo, né? Então a boa mão de Deus. Esse livro, como todos esses livros que nós temos estudado, Esdras, Neemias e Esther, eles são livros que tratam do período de reconstrução de Jerusalém. Só para lembrar, Jerusalém fora destruída no ano 587 pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Levados os judeus para a Babilônia, lá eles foram submetidos a trabalho escravos por algum tempo, e depois eles prosperaram ali na Babilônia. Depois a promessa que Deus fez,
e nós vamos entender depois o desespero do profeta Jeremias, para o povo não resistir aos babilônios, não pegar arma, não matar, não atirar, não resistir, evitar um derramamento de sangue, se entregar pacificamente, porque Jeremias dizia: não adianta lutar, isso vem do Senhor. 70 anos nós vamos passar no cativeiro. E os falsos profetas diziam: que isso, o Senhor é conosco, puxa a espada, nós vamos espantar esse povo, vamos matar todo mundo. E confundiu a cabeça do povo, e houve muito derramamento de sangue desnecessário. Jeremias chorou profundamente, eles não terem obedecido à voz do Senhor. E toda vez que ele não obedece à voz do Senhor, as consequências são realmente inevitáveis, não é? Então vai ter aí um exemplo disso. Depois desse período de 70 anos, eles começam agora a ser levados de volta para Jerusalém. Então Neemias pega a última etapa desse processo de retorno para Jerusalém. Nós vamos detalhar isso mais à frente. É só para justificar a palavra reconstrução, é o termo central aqui do livro, é esse reconstrução. Vamos passar aí, Fernandinho. Então aqui, para nós não perdermos a sequência, não enjoem, porque isso aí é a sua biblioteca que você tem na mão, a sua Bíblia. Ela tem ali 66 livros divididos desta forma. Está bem ruimzinho de ler ali minha biblioteca, né? Tá, mas nós já vimos o Pentateuco, estamos nos históricos aqui, ó, Neemias, e só falta agora Esther. Semana que vem nós vamos concluir os livros históricos, né? A galeria desses 12 históricos. Lembrando que 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther são os livros que marcam o retorno do povo de Israel do cativeiro. O próximo slide aqui, ele é interessante, porque ele vai mostrar assim um outro modelo. O Fernandinho vai ter que dar vários piques aí, Fernandinho, mas vamos por parte aí. Olha o que nós já estudamos da história da revelação de Deus. O primeiro quadro da criação vai passar, você vai ter que isto, Fernandinho, pode colocar todo ele, pode seguir, pode ir clicando mais aí, pode ir. Deixa eu mostrar esse quadro aqui, que ele é muito interessante para você ter na sua mente. A maioria de nós não tem um progresso assim cronológico da Bíblia, por isso que a gente se perde na leitura. Então olha essa cronologia aqui. Nós estudamos a criação e os patriarcas quando nós estudamos Gênesis. São etapas da revelação de Deus. Se a gente não tem a revelação de Deus, conforme a palavra de Deus escreve claramente na nossa mente, no nosso coração, a gente vai sair correndo atrás de revelação aí, pensando que Deus ainda está revelando as escrituras, tá certo? Então olha ali o quadro da revelação. O período da criação e dos patriarcas aqui em Gênesis. Vimos o período do Egito com o Êxodo, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Vimos o período da conquista da terra aqui no livro de Josué, não é isso? Depois vem o quadro dos juízes, que está no livro dos juízes e Ruth. Quantos anos foram aqui dos juízes, vocês lembram? 350 anos, né? Esse período dos juízes. Depois veio o Reino Unido, em 1º e 2º Samuel, nós estudamos o Reino Unido. Recapitulando, isso aqui hoje é uma recapitulação, viu? O Reino Unido fala de quais reis? Que compôs o Reino Unido. Reino Unido por quê? Todo o território de Israel. São 3: Davi, Saul. Vamos falar pela ordem? Saul, Davi e Salomão. Depois o reino divide com Roboão, filho de Salomão, mas ele não é considerado. Então o período do Reino Unido, porque pegou todo o território de Israel. Daqui para frente o reino dividido: tribos do norte e as tribos do sul. Lembra isso, que senão depois você vai ler a Bíblia, você fica todo perdido. Reino do norte quem era? Reino do sul quem era? Lembrando que o reino do norte tinha capital em Samaria e o reino do sul tinha capital em Jerusalém, né? Então período do reino dividido.
Depois que nós vimos aí em 1º e 2º Reis. Depois vem o período do cativeiro, que foram quantos anos? 70 anos. E o período do retorno, aqui vai encerrar o Antigo Testamento. Cronologicamente, na aula que vem a gente encerra a cronologia do Antigo Testamento. Depois nós vamos ter que pegar aqui os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e encontrar o lugar deles aqui. Tem livro que pega aqui, esse período, nesses poéticos. E tem o livro de Jó que não tem cronologia. Alguns falam que ele é um livro, Jó foi provavelmente contemporâneo de Abraão. Então o livro tem que estar por aqui, bem no início, né? Então, nesse período aqui, foi que Deus levantou os profetas, reino dividido, né? O cativeiro e o retorno, é o período dos profetas. Esse povo profetizou e chamou o povo para voltar o coração deles à obediência à lei de Deus, e pregou. Esses aqui eram os pregadores, né? Profetas eram os pregadores. Então, enquanto os poéticos nós vamos aprender o que o povo sentia, o sentimento do povo, a música, o louvor, a adoração. Nós vamos ver aqui o que eles ouviam de pregação, o que os profetas. Então lembra que esses livros aqui que nós vamos ver em seguida e os daqui estão encaixados aí dentro dessa cronologia, não tem que achar o lugar deles. Quando nós estamos aqui nessa fase da nossa visão panorâmica da Bíblia, e aqui é uma visão panorâmica mesmo da Bíblia. Nesse período são os livros de Crônicas, Esther, Esdras e Neemias. Ali está dentro, respeitando uma certa cronologia. O livro de Esther está realmente nessa cronologia. Depois nós vamos ter que estudar esse período aqui, interbíblico. Aí vem Cristo, os evangelhos, a igreja com Atos e as cartas, e a consumação dos tempos com o Apocalipse. Então nós vamos ver toda a revelação de Deus. Então a revelação de Deus não cobre um período até Apocalipse, ela cobre um período até o fim dos tempos, até a eternidade. Tá certo? O que Deus faltou para revelar para nós? Hein? Só o que não pode, né? Crônicas 29, né? As coisas reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então aqui estão as coisas reveladas. A Bíblia está aqui, né? Toda a revelação. É Deuteronômio, está certo. Deuteronômio 29 é um texto bom para guardar. Obrigado aí, senhor. Então aqui não é só a revelação até Apocalipse, é até a consumação. Nós estamos aqui como igreja, né, vivendo dentro dessa revelação de Deus, aguardando a consumação, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então esse resumozinho aí é um resumozinho bom da gente guardar, não é? O que vocês acham? Isso aqui é bom da gente fazer até um quadro assim para a gente colar lá na geladeira, para de vez em quando a gente dar uma olhada, né? Um banner para colocar na porta da igreja também dá, né? Aqui está a revelação de Deus, hein? No meio da Bíblia. Então tá, vamos fazer um encarte para pôr dentro da Bíblia, não é? Vale a pena, que ali você tem todo o foco da revelação, né? Então Deus já nos revelou, agora Ele nos manda pregar a revelação, não nos manda mais receber a revelação. Segue aí, Fernandinho. O período, a esfera de ação desse livro é pequena, são 12 anos. Ela cobre, enquanto o Juízes cobriu um período de 350 anos. Por isso que é bom estudar essa visão panorâmica da Bíblia, né? Enquanto o livro de Juízes cobre um período de 350 anos, Neemias cobre um períodozinho de 12 anos. Mas tem profeta aí que eu acho que cobriu um período de 3 meses só, né? Então, mas é o cronograma, né?
desde a viagem de Neemias, né, esses 12 anos, desde a viagem de Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Essa reconstrução foi rápida, não levou nem 2 meses, e até a restauração do culto a Deus. Neemias, ele governou ali Jerusalém de 446 a 434. É um período assim bastante curto. O propósito do livro, agora nós vamos passar rapidamente umas coisas aqui. Zorobabel reconstrói o templo. 80 anos depois veio Esdras com a segunda leva e iniciou a restauração da vida espiritual dos cativos que retornavam do cativeiro. 13 anos depois de Esdras, Zorobabel, 80 anos depois Esdras, 13 anos depois de Esdras, Neemias. Então ele chegou em Jerusalém para ajudar Esdras em seu ministério. Esdras era o quê? Sacerdote. E Neemias? Governador. Neemias em Jerusalém, governador. Lá na Pérsia, que ele era copeiro do rei. Então, Neemias vem para dar prioridade à restauração política e geográfica do reino, né, de Israel. Seguindo, Jerusalém era a capital, e né, a capital política e espiritual do povo judeu. Estava desprotegida, à mercê do inimigo que a circundava constantemente. Ela vivia ali oprimida. Neemias chegou para restaurá-la como cidade, restabelecendo sua autoridade civil, dando-lhe status de cidade forte, bem firmada, por ter uma aliança irrevogável com o Senhor. Essa obra iria também influir na restauração espiritual do povo judeu. Lembrando que o povo que estava em Jerusalém, em miséria, era considerado pelo império lá da Babilônia, dos medos, dos persas, por causa das futricas dos inimigos. Não tem pior, por isso que eu quis cantar aquele hino. Como é que é? O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Então a gente tem que sossegar o nosso coração em Cristo, né? Porque eles eram mal vistos lá na Babilônia e na Pérsia por causa das futricas daqueles samaritanos aqueles vizinhos ali, Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio, né? Os árabes ali, né? E os samaritanos e o pessoal da Síria, que eu queria lembrar, de Damasco, que ficava futricando. Eles eram governadores de cidades fortes, importantes. Eles não queriam que Jerusalém fosse reconstruída e ficava futricando, chamando de rebelde. Por quê? Porque Jeremias pregou: não rebela, isso vai custar caro para a nação. Não ouviram o profeta de Deus, rebelaram, e por causa disso ficaram com a fama de rebelde lá no cativeiro. Tanto que a carta que nós lemos lá em Esdras, o futriqueiro falou assim lá para o rei: olha no livro das crônicas, se não são rebeldes, se não foi por causa de rebeldia deles que Nabucodonosor destruiu a cidade, o templo, as casas, o muro de Jerusalém. E ele foi consultar lá o livro das crônicas, estava tudo registrado lá. Ganharam a fama de rebelde. Se tivessem ouvido o profeta de Deus, Jeremias, eles não teriam ficado com essa fama. Olha o que dá não ouvir, né, a palavra de Deus. Seguindo o tema do livro, tema principal do livro, o livro gira em torno do trabalho e da liderança de Neemias. Nós dissemos que é uma autobiografia, né, de um homem que, seguindo a orientação do seu Deus, olha que coisa interessante, sacrificou uma vida de luxo e prazeres palacianos para ajudar o seu povo, o povo da aliança, que estava em profunda pobreza e miséria em Jerusalém. É muito difícil deixar um palácio para ir para uma miséria daquela. Tem que ser um homem que tem Deus na sua consciência em primeiro lugar. Do contrário, não faz isso. Não deixar o luxo pela pobreza é uma tarefa
só para pessoas mesmo que Deus levanta. Um homem líder de oração e trabalho. Seguindo, não fez pacto com inimigos de seu povo, nem externo nem interno. Isso aqui, o livro de Neemias mostra que ele tinha inimigos externos e inimigos internos. A gente sempre tem, como igreja também, a gente tem pessoas que são assim resistentes com a igreja, fora da igreja e dentro da igreja também, né? É o caso de Neemias aqui. Humilde espiritual, atribuiu todo o sucesso do seu trabalho ao Deus de Israel e para a glória de Deus. Deixou uma lição de vida de oração e perseverança como requisito para quem confia no Senhor e quer vencer os obstáculos da vida. E por sinal, não sei qual obstáculo da sua vida, mas ele será vencido aqui, né? Com oração, perseverança, temor de Deus, confiança, trabalho, oração, jejum, não é? É assim que nós vencemos os obstáculos da vida. O versículo chave desse livro, seguindo aí o slide, o versículo chave desse livro não podia ser outro, Neemias 6, 15 e 16, fala assim, vamos ler juntos? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Então olha que ele era um homem que sabia o lugar dele e sabia que era a mão de Deus que estava sobre eles para realizar toda aquela obra. O esboço do livro, seguindo, é simples. 3 partes divide o livro de Neemias. A primeira parte, que vai dos capítulos, eu errei aqui, de 1 a 6, fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. A segunda parte, a gente vai ver isso detalhado, fala do avivamento da religião e a restauração do culto, do 7 ao 13:3. E a correção dos abusos ele faz no capítulo 13. E ele não era um homem que deixava as coisas para depois, não, ele fazia na hora. Vamos lá, só para recordar você, a cronologia do retorno. A primeira leva aqui com Zorobabel, a segunda com Esdras. Nós estamos aqui na terceira leva. Lembra que são aquelas caravanas que voltaram, né, do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Então a de Neemias está aqui no ano 446, período de reconstrução do muro, da vida social, religiosa e política de Israel. Vamos ver a jornada dele, porque foi um pouquinho mais longa. Ele saiu aqui da cidadela de Suzã, lembra do versículo 1 aí? Ele estava na cidadela de Suzã. Durante todo o tempo que os caldeus que possuíram Jerusalém e levaram para lá, durante todo o tempo que os caldeus dominaram esse mundo antigo aqui, eles fixaram a capital na Babilônia. A Babilônia é sedutora dos homens, a beleza daquela capital, os jardins suspensos da Babilônia, não tinha quem não se encantava com a Babilônia. E depois que os medos e os persas tomaram a região e tomaram o império dos caldeus, e eles então dividiram as duas capitais, ficaram Babilônia, a primeira, e Suzã, que está aqui, era a segunda capital mais importante. Mas eles passavam um período aqui na Babilônia e um período, o rei, né, a sede do reinado, passava um período do ano aqui e outro, quando chegava o inverno nessa região, ele se refugiava em Suzã, que era uma região de um clima melhor para o período do inverno. Então Neemias, quando estava servindo o rei, ele estava nos palácios dele aqui em Suzã, e a jornada então ficou um pouquinho mais longa. Olha ali, a jornada daqui era 1.600 quilômetros, daqui ela passou para 1.700
160 quilômetros, acrescentou mais aí uns 160 quilômetros. Então ele saiu por essa região, aqui é deserto, né? Então eles passam pela região aqui do Eufrates e vêm para Jerusalém. Então vê que há um desvio de rota, e Neemias, para fazer no lombo de um camelo, né? 1760 quilômetros é muito chão, é muito tempo, né? Não é aquela viagemzinha que se faz de um dia para o outro, né? Igual saí ontem de Campinas 9h35, cheguei 10h45 aqui por causa do fuso horário, né? Então não dá para fazer tão rápido assim, né? Vamos em frente. A cidadela de Suzã, só um detalhe aqui, a cidadela de Suzã, aí tem algumas fotos dela aqui, diz o seguinte: era uma antiga cidade do Oriente Próximo, capital de Elam, e que fez também parte dos impérios da Babilônia, da Pérsia e Parta, localizada a cerca de 250 quilômetros a oriente do rio Tigre, no que é hoje no sudoeste do Irã. É atualmente um grande campo arqueológico. No tempo de Neemias era a capital do Império da Pérsia, né? A segunda capital do Império da Pérsia, onde Neemias estava servindo o rei Artaxerxes I nesse período, e era o inverno de 446. Só um detalhe aí sobre a cidadela onde estava Neemias. O resumo histórico que nós fizemos do livro é assim. Agora você pode usar também a sua Bíblia para você acompanhar aí, tá bom? A reconstrução dos muros, que é a primeira parte desse livro, dos capítulos de 1 a 6, começa com aquela oração e a comissão de Neemias nos capítulos 1 e 2. O capítulo 2 fala que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Por que ele não estivera triste antes diante do rei? Não podia também chegar triste na presença do rei. Na presença do rei você tinha que estar sempre com a feição alegre, era considerado um desrespeito, né? E ele arriscou a própria vida dele aqui, porque se o rei interpretasse mal, que ele estava... A ideia é o seguinte: você vai servir o outro com a cara ruim, representa o quê? Você não está satisfeito ou com o seu salário, né? Ou com o seu trabalho, ou você está passando alguma pressão para dar algum veneninho ali ao rei, alguma coisa errada está acontecendo, né? Então ele arriscou o próprio cargo, a própria vida dele, para chegar com aquela cara de mau humor lá na presença do rei, né? Você imagina, você vai na casa de uma pessoa fazer uma visita, te recebe lá com a cara ruim, te dá um café lá com a cara feia, bebe logo aí, né? Então você vai falar assim: poxa, persona não grata que eu estou sendo aqui, não é assim? Alguma coisa está errada. É o caso aqui do Neemias, né? Então ele arrisca a vida. O capítulo 3 é o período da construção do muro, um período assim em que Neemias divide no capítulo 2, versículo 11, ele registra a chegada dele em Jerusalém, está vendo aí? No capítulo 3 ele vai começar os trabalhos de reconstrução do muro, e o capítulo 4 ele registra os adversários dele, o Sambalá, né? Como é que chama os moços aqui? Sambalá, Tobias e Gesem, o arábio. Sempre a gente vai ter um Sambalá, um Tobias e um Gesem por perto, pode ter certeza disso. Não tem ninguém que consegue evitar essas coisas, né? É bom a gente buscar a sabedoria da palavra de Deus, de como tratar. Você vê que Neemias não afrontou esses opositores dele, não os tratou de forma desleal, mas também não fez as vontades dele. Então a gente tem que saber os limites
né, de você conviver com essa situação de oposição aí, porque que era uma oposição não a Neemias, mas a reconstrução de Jerusalém, tá certo? O capítulo 5, ele teve que corrigir lá os nobres, porque eles estavam oprimindo o povo, emprestando dinheiro com usura. A inflação em Jerusalém estava altíssima, pouco dinheiro, então o dinheiro ficou caro em Jerusalém, né? Tomava terra das pessoas e aquelas coisas todas, e Neemias teve que enfrentar essa dificuldade lá. E o capítulo 6 registra o término da construção do muro. Quantos dias eles levaram para construir o muro? 52 dias. Sabe como foi a construção do muro? A reconstrução do muro de Jerusalém foi dividido por família. Neemias falou assim: cada família constrói o fundo da sua casa, né? Então fica fácil, né? Se cada família juntou ali aqueles que não tinham divisa para o muro, juntou a vizinhança e foi reconstruir o fundo da casa, ficou fácil. Pela foto ali, que é claro que é uma amostragem, mas mostra também o tamanhozinho das pedras, né? Não dava para ninguém ficar carregando sozinho lá. A segunda parte do livro marca um momento importante, que foi o momento do avivamento da religião e a restauração do culto. Esdras é convocado aqui para ler a lei de Deus ao povo. Esse capítulo 8, ele o capítulo 7, né, fala da relação dos habitantes de Jerusalém, e o capítulo 8 aqui já vai entrar nesse período em que Esdras vai ler o livro da lei do Senhor. E quando o povo ouviu a leitura do livro, eles ficaram tristes e começaram a chorar compulsivamente por estarem em desobediência a Deus. Como que nós queremos a bênção de Deus estando em desobediência a Ele? E uma coisa, irmãos, que é um princípio espiritual, preste atenção nisso: ninguém precisa de esperar a bênção de Deus estando em desobediência a Ele, né? Não tem promessa de bênção para rebelde na Bíblia, só tem promessa de juízo para rebelde, né? Para aqueles que se rebelam contra o Senhor, contra a sua palavra. Então a história aqui é muito clara: o livro da lei de Deus estava sendo desprezado. Esdras lê o livro, o povo se arrepende. O capítulo 9 e 10 marca o arrependimento e a consagração do povo ao Senhor. Eles vão então fazer a confissão de pecados, eles vão renovar a aliança. Olha como encerra o capítulo 9 de Esdras, versículo 38, leiam comigo, vamos lá. Por causa de tudo isto, eles estabeleceram uma aliança fiel, eles fizeram um pacto de fidelidade à lei de Deus, né? E acontece que Neemias precisou de retornar lá na cidadela de Suzã, e Esdras ficou então trabalhando porque lembra lá do Esdras 7:10, que Esdras dispôs o coração para ensinar em Israel os estatutos, as leis e os mandamentos do Senhor, e fazer cumprir em Israel os mandamentos da lei do Senhor. Lembra de Esdras 7:10? Então Esdras está fazendo o trabalho dele aí, conforme o propósito. É muito bom, irmãos, quando a gente faz um propósito de vida e segue isso à risca, segue com firmeza, com determinação. Um dia você professou a fé em Cristo, por exemplo, né? E professou a fé, que agora você está disposto a andar nos caminhos do Senhor, a seguir uma jornada de fé, a viver pela fé, a renunciar o velho homem e caminhar na direção do céu. Você fez um propósito de vida tão sério quanto esse de Esdras. Eles fizeram ali um pacto de fidelidade. Nós vamos guardar a lei de Deus e fazer cumpri-la dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Os príncipes falaram: lá na nossa tribo você deixa com a gente. Os chefes de família falaram: na minha casa vocês podem deixar comigo. Cada um assumiu a sua parcela de responsabilidade, não é? Então
foi um grande avivamento espiritual. E nesse período também, no capítulo 12, veio a dedicação do templo, e foi um período de muita alegria lá em Israel. O próximo quadro mostra só o capítulo 13, que é o capítulo 13. Eu quero só que você observe aí no versículo de número 6, que diz assim: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, diz aqui, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Parece que é um pulinho ali, né? 1.760 quilômetros do camelo, e ele registra só assim: eu dei um pulo lá para ver o rei, era aniversário do reinado, e para acabar com os rumores de que a gente estava rebelando contra ele. Você vê que é uma visita politicamente estratégica, né? Então, para tirar os rumores do Sambalá, e do Tobias, que ele estava se rebelando, fui lá fazer uma visita e retornei. E quando ele chegou em Israel, tinha passado alguns anos e o povo começou a afrouxar de novo. Então, capítulo 13, Neemias rebusca a situação lá, falou: o que é isso? Nós fizemos um pacto de fidelidade e vamos ficar com as mãos frouxas desse tanto? Não, senhor. Então ele observou que havia uma violação da santidade do templo. Eles não estavam guardando, adorando o Senhor, seguindo o turno dos levitas, dos sacerdotes. Não estava, o sacrifício estava sendo levado meio assim, de qualquer forma. Então Neemias, nesses versículos aí você pode ler, que ele tratou de acertar isso. A violação da lei, aí aqui também teve um problema lá de família, que esse Eliasibe, sacerdote, ele arrumou um parentesco lá com o tal de Tobias. Lembra do Tobias? Arrumou um parentesco lá, casou, virou sogro, alguma coisa assim do homem lá, e fez uma casinha, uma suíte bacana, luxuosa, lá no templo, e mandou o povo de Israel levar ofertas para o governador, para o Tobias. Entregou o ouro para o bandido. Neemias chegou lá, pegou os móveis dele, jogou para a rua e expulsou ele da casa do Senhor, mas intolerantemente. Pode olhar aí esse versículo, que é isso. Colocou ele para fora. Eu imagino Neemias pegando as roupas daquele Tobias com tudo, falou assim: você é um inimigo do povo de Deus, é um blasfemo, é um pagão aqui dentro da casa do Senhor, e julgou para fora, limpou o templo. Aí vem a violação da lei referente aos levitas. Não estavam pagando o salário dos levitas, eles ficavam tendo que ir lá no templo, fazer lá uma oração e voltar para o campo trabalhar para levantar o seu sustento. E ele falou: o que é isto? Vamos pagar o salário dos levitas para eles servirem ao Senhor no templo. E ele começou então colocando a casa em ordem. Outro problema, a violação do sábado. Não estavam guardando o dia do Senhor. Eu penso, se a gente for fazer isso hoje na igreja, não tem um problema sério. O dia do Senhor tem sido tão negligenciado por muitas famílias. Era expulso da congregação de Israel quem não ia na adoração pública. E o descaso com o dia do Senhor. Neemias faz parte do avivamento espiritual, quando o dia do Senhor é lembrado e o povo prioriza o dia do Senhor, porque é priorizar o culto a Deus, né? Então é muito mais apenas do que guardar o sábado, não, é priorizar o culto. E a violação da lei, que ele mandou aquele povo devolver as mulheres dos amonitas e dos moabitas. Eles não podiam casar com aquelas mulheres, e devolver as mulheres para os pais com o menino e tudo, porque eles não podiam ter na linhagem de Israel, dos remanescentes fiéis ao Senhor, segundo a lei de Moisés, eles não podiam casar com os amonitas. Deixa eu concluir aqui com algumas lições do livro, para nós fazermos aqui um fechamento, né? Neemias, que quer dizer consolo do Senhor,
Na qualidade de copeiro do rei, então ocupava uma posição de muita responsabilidade, como nós já vimos. Segue aí, Fernandinho. Segunda lição, ele chega em Jerusalém. Então assim, ele deixa, a primeira lição aí, ele deixar o seu conforto para ir submeter a miséria que estava em Jerusalém. A reconstrução do muro em 52 dias demonstra extremo zelo e dedicação com que ele dirigiu aquela obra, e mostra também o agir sobrenatural de Deus a favor do seu povo, em meio a toda aquela oposição. Capítulo 6 é interessante que Sambalá e Tobias e Gesem chama para ele abandonar a obra e ter com ele, porque senão nós vamos te denunciar para o rei de que você está querendo rebelar contra o reino, né? E ele então disse que não iria, e 4 vezes insistirem, ele 4 vezes disse: não irei. Então veio alguém lá e falou assim: esconde no templo hoje à noite, que eles vão matar você, eles vão vir e vão te matar. Satanás é muito sutil, né? E Neemias então responde assim: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que não morra? De maneira alguma entrarei. Sabe o que eles estavam querendo fazer? Aquilo era só aquilo era uma emboscada, aquilo era para enfraquecer a autoridade do líder, não é? Aquilo era para ridicularizar o líder covarde, medroso, escondeu no templo para não morrer, porque ninguém matava ninguém dentro do templo, né? Então era para ridicularizar a liderança de Neemias e como é que fala? Desmerecê-lo, não, como é que fala? Desacreditá-lo diante do povo, né? Enfraquecer a liderança dele. E ele então, ele entendeu que aquilo era uma enroscada, aquilo era uma cilada do inimigo, e ele disse assim: não irei. Quem há como eu que entra no templo para que viva? De maneira alguma entrarei. Então o líder tem que ter essa perspicácia. Muitas das vezes a gente tenta ser usado para mandar recado, para enfraquecer o líder diante dos seus liderados. Então pode seguir aí, Fernandinho. Próxima lição 3, governador de Jerusalém. Aqui eu coloquei só para a gente guardar, né? Ele governou Jerusalém nesse período, e foi ele demonstrou durante todo o seu governo coragem, compaixão, integridade, piedade, despreendimento, né? Então são características que nós encontramos aí na liderança de Neemias. Próximo, a próxima lição fala da restauração, né? Olha só, neste livro tudo é restaurado, menos o rei. Nunca mais foi restaurado o rei lá, né? Continuaram tendo um governo submisso a um império, mas aquele rei independente, como foi no dia de Davi e etc., não teve mais, desde a queda da Babilônia. Templo restaurado, Jerusalém restaurada, aliança renovada, povo passa por transformação, muro e etc., mas aqui falando que só foi ter um rei 400 anos depois. Quem? Jesus, né? Então, mas Neemias foi governador, não rei. Seguindo, Fernandinho, a devoção e obediência. Uma grande obra começa quando há no coração de um homem ou do povo de Deus, e toma as seguintes decisões: amar genuinamente o Senhor e a obra do Senhor, a prática de exercícios espirituais particulares. Lembra que eu falei sobre isso domingo na escola dominical? Então aqui jejum e oração fez parte desse exercício espiritual particular de Neemias, né? E se colocar nas mãos de Deus que zela pela sua palavra para cumprir. Não basta dizer assim: a consagração do líder é o sucesso. Não, ele tem que estar dentro da visão de Deus
para a igreja. Se Neemias estivesse fora do propósito de Deus, nada disso aconteceria. Próximo, Fernandinho. A direção divina para a vida. Muitas vezes nós julgamos fora grandes oportunidades em nossa vida. Aprendemos isso aqui com as lições do livro, porque na hora H aqui de decidirmos agir, na hora singular ali, que nós precisávamos de entender e submeter à vontade de Deus, a gente resolve agir por conta própria, fazendo aquilo que nos parece melhor. Então olha aqui, Neemias no momento chave, ele orou a Deus, sempre orou a Deus. Ele orou a Deus lá na cidadela de Suzã, ele orou a Deus quando o rei ofereceu a oportunidade, ele orou a Deus quando os inimigos o afrontavam, ele orou a Deus, em todos os momentos, para as reformas, em tudo. Então ele não agiu com consenso, nem com bom senso, mas sempre sob a direção divina. Tem hora que o bom senso e o consenso pode atrapalhar aquele momento ousado que a gente precisa de entender que é o que Deus requer de nós. Mais um aí, Fernandinho, para a gente mostrar a cristologia do livro e encerrar. As lições aqui então do livro de vigilância e disposição. A grande estratégia para realizarmos a obra e termos vitória sobre o inimigo sempre será isso aqui: vigilância e constância, tá sempre perseverantes, porque sem perseverança, irmãos, nada na vida da gente caminha, a jornada da fé, o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa família, enfim, sem perseverança e vigilância na oração, nada funciona como precisa. Então ninguém pode sair por aí despreocupadamente, achando que a batalha já está ganha. Para encerrar concluir aqui o nosso estudo, está dando ali o nosso horário, vamos lá. A cristologia do livro. É importante você entender que todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, o centro dela é Cristo. Se a gente pegar a Bíblia e querer interpretá-la sem Cristo, é um desastre. Cristo é a chave para a interpretação de toda a Escritura, porque Ele é o centro de todas as coisas. A cristologia de Neemias é assim: Neemias é um lindo tipo de Cristo no Antigo Testamento, porque é aquele que veio para restaurar. Ele assemelha-se ao Messias, ou a mensagem messiânica, sobre vários aspectos. Vamos ver alguns. Neemias deixou de lado então uma posição de honra e conforto ao lado do rei, a fim de identificar-se com o seu povo nas suas fraquezas, lutas e sofrimento. O que o Senhor Jesus fez por nós? Ele deixou a sua glória, a sua posição de honra à destra do Pai, e veio ao mundo identificar-se com as nossas fraquezas, lutas e os sofrimentos humanos. Ele não fez isso? A humilhação de Cristo não é na cruz, é na encarnação, quando Ele teve que se tornar como um de nós. A cruz foi uma consequência, mas a humilhação maior dele foi na encarnação, quando Ele teve que se tornar semelhante a um de nós. Deixou a sua glória para vir assumir a nossa humanidade. Então Neemias também deixa lá o palácio para vir enfrentar a miséria de Jerusalém. Segunda lição da cristologia do livro. Não, aqui mesmo, Fernandinho, volta aí. Neemias se propôs cumprir uma missão específica, lutando arduamente até atingir o seu objetivo. A mesma coisa o Evangelho registra sobre o Senhor Jesus Cristo, que por iniciativa divina propôs salvar-nos. Lutou arduamente até a morte de cruz, não desistiu, e quando seguiu o seu propósito até o fim, e quando Pedro fala assim: Senhor, eu vou propor aqui uma estratégia para o Senhor não passar pela cruz, o que Jesus falou para ele? Arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Posso seguir aí, Fernandinho? Próximo. A vida de Neemias foi caracterizada
por uma dependência completa de Deus, né? Também o Senhor Jesus Cristo, durante toda a sua vida terrena, ele sempre nos evangelhos mostrou essa submissão e obediência ao Pai, né? Aos propósitos para o qual Deus o enviou. Neemias gozava de plena confiança do rei e, obviamente, Jesus gozava de plena confiança do Pai. Então, coloquei duas frases paralelas aqui, uma de Neemias, outra de Cristo. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Ele diz lá no capítulo 5, verso 19. E Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. Isso é para a gente entender a cristologia do livro. Terminou aí, Fernandinho? Põe só a última tela aí para os irmãos verem. Então, Neemias, um líder que mudou a história de uma nação. Irmãos, é muito linda a história de Neemias. Leia, é um avivamento espiritual que está ali e assim, comove o nosso coração para nós submetermos a lei de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Sempre vamos ter lutas, dificuldades. Não é fácil erguer os muros de Jerusalém. É muito difícil, é uma tarefa árdua. Sempre vamos ter que enfrentar o Sambalá, o Tobias e o Gesem, o Arábio, né? Sempre vamos ter críticas aos nossos trabalhos, sempre vamos ter lutas à nossa frente, mas se nós temos um propósito firme diante do Senhor e sabemos que estamos fazendo a obra do Senhor, nada disso vai nos desanimar, correto? Alguma pergunta sobre o Neemias, governador? Dos muros, eu quero falar, vamos lá. Essa vida hoje está cheia de muro, para todo lado. É porque o Neemias fez o muro, a cidade dele estava assistida, abandonada. Hoje em Israel está fazendo muro. A Alemanha está derrubando o muro e não quer derrubar. A Coreia, as duas Coreias, cheio de muro. E nas nossas casas é cheio de muro, lá para não ficar desprotegido. Isso. Então a nossa vida hoje já tem uma lição aqui, e o muro veio lá com uma lição para a gente. Esse muro vai acompanhar a gente mais da vida aqui. Aqui uma vez, aqui no conselho, foi proposto aqui para tirar aquele liberado que sai essa grade, né? A grade. Fica tudo bonito aí. Utopia, né? Mas que a beleza era, a gatina aberta, mas ia ser para visitação de turista, né? uma lição aí para a gente. Nós vamos conviver com os muros. Os muros, gente, são inevitáveis, né? O muro ali era símbolo da fortaleza, da segurança da cidade, né? E eram muros largos, passava carruagem em cima, não era murinho, igual a gente faz da nossa casa, não. Passava uma carruagem em cima, né? Os muros eram de pedra, robustos, porque senão um muro pequeno, qualquer instrumento derrubava, né? Mais alguma pergunta sobre o livro de Neemias, da nossa aula de hoje aqui? Vocês hoje estão mais caladinhos, assim, mais observadores. Se a gente não entra em muitos detalhes, né? Mas ele punha o povo com a mão, segurava a colher de pedreiro lá, né? A ferramenta, e com a outra mão ele segurava a arma, a espada. Assim que eles construíram esse muro: espada numa mão, ferramenta na outra. Na mão a ferramenta para trabalhar e na outra a espada para proteger contra o inimigo. E fazia turno, um trabalhava de dia, o outro tomava conta do muro durante a noite, porque senão eles vinham e derrubavam. Outra coisa terrível, fazia chacota do povo judeu, por causa da pobreza, da simplicidade que eles estavam vivendo. Eles começaram de todos os jeitos a desestimular a obra, né? E uma delas foi ironizar o muro, falou assim: esse muro dos judeus, se uma raposa sair do campo assustado e trombar no muro deles, derruba derruba o muro deles. Uma raposa que assustada batesse no muro, iria derrubar o muro deles.
Ô, gente, a gente passa por tudo isso como igreja, né? Críticas, desânimo. Outra hora ele infiltrava inimigos no meio do povo para desanimá-los. Para de construir, larga de ser bobo, né? Ninguém vai dar confiança para isso. Tudo isso a igreja enfrenta no dia a dia dela, e é por isso que nós somos chamados, como Neemias, para perseverarmos firmes, corajosos, porque Deus vai tratar sempre com o remanescente, não é com Tobias, não é com Sambalá, não é com Gesem. Deus vai sempre tratar com o remanescente fiel, e é esse que vai perseverar até o fim, pela graça de Deus, tá certo? Vamos encerrar então a nossa aula? Vamos ficar de pé? Na próxima quarta, não faltem, nós vamos fechar aqui o livro de Esther. Quem puder, dá uma lida em casa aí, né? É pequenininho esse livro, são apenas, deixa eu ver quantos aqui, são 10 capítulos, né? Pequenos, e vamos preparar aí, estudar esse livro de Esther. Ele faz parte desse contexto, né, de Neemias, Esdras, que nós estamos vendo aí, tá bom? Vamos encerrar aqui com a palavra de oração. Vamos encerrar todos nós orando juntos a oração do Senhor. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está encerrada aqui a nossa reunião. A Senilson está pedindo para lembrar as mulheres do trabalho de sexta-feira, tá bom? 19h30. E eu queria só, antes de sair, destacar: tem 3 pessoas nos visitando aqui. Tem um casal aqui. Como é o nome dos irmãos? Zenaide Agamenon. Ah, sim, Zenaide Agamenon, já conhecido. E lá o... Hein? Eu não peguei o nome aqui. Beto, né? Então, muito obrigado aí da Ebenezer. Muito obrigado aí da presença desses irmãos queridos.